luz. Quando você olha para a figura do Jacó, e quando você vê o que acontece com ele aqui, você só pode dizer que o que acontece aqui é a manifestação da graça de Deus e nada mais do que isso. Porque simplesmente quando o homem se deita para dormir e tem um sonho, o sonho dele é o céu que se abre sobre ele. O céu se abre sobre ele e uma escada é posta do céu à terra. Deus fica do lado dele no sonho. Os anjos sobem e descem por essa escada. E Deus fala para esse homem: eu vou estar com você sempre. Eu vou abençoar a tua descendência. As promessas que eu fiz ao teu avô e ao teu pai, eu vou cumprir. Eu vou abençoar tanto a sua vida, e vou abençoar tanto a tua descendência, que vocês povoarão a terra. E esse homem sonha com as coisas celestiais, e esse homem recebe promessas infindáveis e maravilhosas de Deus. Só pode ser sinal da graça. E por que eu estou dizendo isso? Baseado no que acabara de acontecer. Esse mesmo homem tinha acabado de roubar o irmão. Esse homem tinha acabado de mentir para o pai, com o consentimento da própria mãe, para roubar a bênção do irmão. Esse homem armou uma tramóia para receber a bênção que caberia ao irmão Esaú. E esse homem que mente para o pai, que se veste com a roupa do irmão, que traz uma comida e diz para o pai: eu sou Esaú e não Jacó, eu fiz uma comida como eu, Esaú, sei fazer, e está aqui para o Senhor comer. E a mãe sabendo de tudo, e acobertando, ele rouba a bênção do irmão, porque o pai põe a mão na cabeça dele e fala um monte de bênçãos para ele em nome de Deus. E quando o irmão chega e fica sabendo da história, quer matá-lo. E ele foge. E ele foge. E depois de fugir, a primeira noite que ele dorme, ele sonha. E esse é o sonho. Só pode ser sinal da graça. Como é que um homem desse merece um sonho dessa qualidade? Como é que esse homem não sonha com o inferno aberto? Como é que esse homem não sonha com um caldeirão fervente e com uma escada que desce da terra para o inferno? Só pode ser sinal da graça. Por que ele não teve um pesadelo? Muito bem. E um sonho. Mas esse homem sonha, e quando ele acorda, ele diz: Deus só pode estar aqui. E eu nem sabia que ele estava aqui. E aquele lugar onde ele está tinha um nome, se chamava Luz. Ele troca o nome e põe no lugar o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus. Deus está aqui, esta é a casa dele, ele está nesse lugar, e eu não sabia. E nesse sonho uma escada está posta, que serve de comunicação entre céu e terra. Anjos sobem e descem de lá. E o sonho que Jacó recebe é muito mais do que a promessa de uma prosperidade para ele próprio. É uma promessa para as posteridades futuras, de gerações futuras, porque o sonho, Deus no sonho diz: em ti serão abençoadas as nações da terra. Então, a primeira coisa a corrigir é aquela ideia de que as pessoas têm, que Deus deu um sonho para Jacó ganhar tudo.
para Jacó comprar uma BMW, para Jacó comprar uma empresa, para encher o bolso de dinheiro. Tem até um cântico evangélico horrível que diz: Jacó lutou com o anjo, brigou com o anjo e não deixou fugir. Agarra o teu anjo, não deixa a tua bênção escapar. Essas bobagens. O sonho não é para Jacó. O sonho é para as futuras gerações, porque o sonho tem a ver com a entrada da eternidade na terra. O sonho tem a ver com alguém que descerá do céu e abençoará a terra, e cujo alguém é Jesus. E o sonho de Jacó convida a viver do desejo do céu. E esse sonho aponta mais para a verticalidade. Jesus descendo, Deus na terra, Deus entre nós. E a nossa geração, e nós somos uma geração que foi ensinada a perder a visão da verticalidade, porque nós só temos a visão da horizontalidade. Tudo para nós é plano, não vertical. Tudo que diz respeito à vida é plano. São as coisas da terra, são as coisas do hoje, são as coisas do agora, da deusa felicidade. É tudo para hoje, é tudo para nós, inclusive Deus trabalhando para nós, para nossos sonhos egoístas. Nós perdemos a noção da verticalidade, da visão de Deus. E o objetivo do sonho, do toque de Deus ali, era dizer que Deus iria descer no mundo dos homens e agir e atuar no mundo dos homens. Por isso Jacó diz: Deus está nesse lugar, e esse lugar é a casa de Deus. E o sonho de Jacó tem uma dupla ênfase. Qual é a dupla ênfase? A primeira ênfase é a verticalidade. Sabe por quê? Porque é Deus que põe a escada. É um sonho vertical. Quem põe a escada que liga o céu à terra é Deus. A segunda ênfase não é Jacó que sobe a escada, é Deus que desce. Jacó não está escalando a escada para dizer: oi Deus, você está aí? Que pode conhecer. Deus é que desce de lá de cima para encontrar com Jacó, o mentiroso, o enganador, o trapaceiro que acabou de fugir do irmão porque roubou. Deus desce. E os anjos descem do céu para trazer promessas divinas, depois voltam para o Criador. No sonho, queridos, Deus não está na escada. Deus não está no topo do céu. Deus está do lado de Jacó. E é bom para você que não sabe que Jacó é um nome que significa enganador, ladrão, trapaceiro. Mas é um sonho da graça, porque Deus desce do céu para a terra para falar com o mentiroso, trapaceiro, enganador. Deus se comunica com o homem, comigo, com você, que somos como Jacó. Tem alguém que não seja Jacó aqui? Tem alguém que não tem as mesmas complicações que Jacó teve? Por exemplo, a mãe gosta mais dele e a mãe dá preferência para ele em vez de dar igualdade de educação e carinho até para os dois irmãos? Tem alguém que não tem os mesmos pecados do Jacó, por exemplo, que briga com o irmão para ganhar o favor e a bênção do pai, para disputar o amor do pai? Então, queridos, esse sonho, esse personagem tem a ver com a gente. E eu diria para você que Jacó também, além de ser um homem, ele é a representação da humanidade, caída em Adão, pecador em Adão. Mas Deus desce de lá para cá, por incrível que pareça. E Cristo baixou dos céus e se encarnou e viveu entre nós, segundo Paulo diz em Filipenses 2.
Ele diz: tenham em vocês o mesmo pensamento, sentimento, atitude que Cristo teve, que, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, se tornando servo obediente a Deus. Cristo desceu de lá, Paulo diz, para vir até aqui. E este sonho que Jacó tem, onde Deus o surpreende, por incrível que pareça, para um homem que não merece receber esse tipo de sonho, mas como foi bem lembrado, merece sim um pesadelo, mas Deus não trata a gente como a gente merece, e sim nos trata conforme a graça. Nós aprendemos 3 verdades sobre esse sonho da escada ligando céu e terra. A primeira verdade é que Deus é a verdadeira satisfação. Você vai ver na história de Jacó, leia depois da história de Jacó, chega um momento na vida de Jacó que ele olha para cada uma das bênçãos que Deus deu, e ele se reencontra com o irmão Esaú, depois de anos, muito rico, muito próspero, muito cheio de grana, muito cheio de bens. Mas quando ele encontra o irmão, ele está tão feliz de reencontrar o irmão não quer mais brigar com ele, não quer mais discutir com ele, não quer mais acertar as contas com ele, que ele diz para Esaú: pode pegar tudo que é meu, porque é seu. E isso não é nenhum ato de bondade, é verdade, ele roubou. E a única coisa que importa para Jacó no final da vida é Deus, como mais para frente, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Deus é a verdadeira satisfação da vida. Eu queria que você pensasse um pouquinho, voltasse um pouquinho ao passado, na época das antigas catedrais góticas, lá no século XII, na Europa. As catedrais góticas tinham uma qualidade, ou tinham um detalhe, elas eram muito altas, imensas. E elas eram altas, imensas e pontudas, porque elas enfatizavam intencionalmente na sua engenharia a superioridade do céu sobre a terra. Lendo sobre a construção das catedrais, você vai ver que elas eram construídas assim, para que ao entrar na catedral você se sentisse uma formiga diante do céu do eterno, do Deus grande, da casa de Deus. E no espírito da teologia do século XII, essa arquitetura gótica permitia simbolizar, até onde eles conseguiam, a Nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, a descrita em Apocalipse, com toda a pompa e glória dos céus, que descrevia a imensidão de um Deus incomparável. E toda a catedral gótica tinha vitrais enormes, que permitiam que a luz vazasse para dentro delas, para simbolizar a luz de Deus na casa de Deus. Os vitrais, então, se dizia, permitiam elevar o espírito humano do material para o imaterial. E aí a altura das catedrais era cada vez maior. A mais alta delas, de Estrasburgo, na Europa, possuía 142 metros. Mas tudo com uma intenção: para dizer para as pessoas, se acreditassem ou não, que o céu dominava a terra, e que era mais importante Deus do que coisas. Havia uma busca naquela época pela transcendência, do material para o espiritual, uma busca por Deus, que vai até a era da Reforma Protestante, perpassa a Reforma Protestante e passa pela época dos grandes avivamentos europeus. E quando você olha esse texto de Jacó, você percebe que quando Jacó abre a boca para falar, não há nele o desejo de grandeza, de prosperidade. Não há, aliás, Jacó não fala nada. Quem promete alguma coisa para Jacó,
e fazer da descendência de Jacó uma bênção, é Deus. É Deus que abre a boca e Deus que fala. Então a visão de Jacó, queridos, é toda marcada por um deslumbramento com as coisas celestiais. Quando ele fala, ele diz: esse lugar é a casa de Deus, e Deus está aqui, eu não sabia. Ele se deslumbra com a escada cheia de anjos. Ele se deslumbra com a possibilidade dele escutar Deus. Ele se deslumbra com a possibilidade dele encontrar Deus naquele lugar. E ele se deslumbra porque ele é um trapaceiro e Deus falou com ele. Pecador, miserável, caído. Deus falou com ele. É um deslumbramento. É uma noção de verticalidade. Ele começa a entender a vida nessa noção da verticalidade. Deus está aqui, eu não sabia. É como se ele estivesse dizendo para a gente no século XXI, vocês estão aí no século XXI, na era da tecnologia, apegados a tanta coisa, mas Deus está nesse lugar e vocês não sabem. Nós reduzimos essa versão, ou visão, noção da verticalidade e da predominância do céu sobre a terra. E o que nós fazemos hoje? Nós trocamos essa noção da verticalidade por um substituto pobre chamado materialismo, chamado nossos sonhos de consumo, nossos desejos. E nos assemelhamos à última das igrejas do Apocalipse, quando o anjo, quando aliás o próprio Jesus diz, aquela última igreja do Apocalipse: você pensa que vê, mas é cego. Você não passa de um pobre desgraçado, porque está miserável, pobre, cego e nu. Você diz: estou rico, enriquecido, não tenho falta de nada, e você nem sabe que você é um miserável diante de Deus. Nos cristãos de sempre, queridos, havia sempre a percepção da presença de Deus no dia a dia deles. Deus está aqui em cada coisa, em cada evento. Não que eles espiritualizassem tudo, como muita gente faz hoje, esquece de viver a vida e tudo espiritualiza. Não. Mas eles conseguiam perceber, os cristãos do passado, em cada evento, uma coisa: o que é que Deus está falando comigo. Em cada problema, eles diziam: o que é que Deus quer me ensinar com isso? Que hábito? Que atitude de corrigir? O que transformar? Eles percebiam Deus no concreto, no dia a dia, porque tinham uma visão da verticalidade. A gente perdeu isso. Mas eu quero resgatar para vocês: o cristão, quando ele é assolado pelo seu lado humano, e Jacó é um ser humano de maneira crua e sem retoque nenhum, o ladrão, o fujão, ele diz: Deus está aqui, eu não sabia. Quantas vezes você, passando por lutas e dificuldades, não disse isso, ou esqueceu de dizer: Deus está aqui, eu não sabia? Nós somos uma geração, queridos, que a gente acha que a gente tem uma ideia de oração, eu acho, equivocadíssima. Deus é tremendo quando a gente ora. Deus faz coisas maravilhosas quando a gente ora. Eu falei para você domingo passado da visão do Eugene Peterson, né? Que orar é fazer faxina. Quando a gente ora, Deus muda as coisas do lugar e faz uma faxina na vida. Só que nada vai ficar do mesmo jeito. Só que a gente quer uma oração, a gente quer uma vida com Deus pacata, sossegada. Daquela frase que muitos cristãos por aí hoje colam no vidro do seu carro, uma frase pobre, horrível: ora que melhora.
coisa horrível, que coisa pobre na vida com Deus. Hora que melhora, vai melhorar, mas antes de melhorar, se prepare, porque a coisa vai ferver, vai sair do lugar, vai ficar pior, porque Deus vai mexer tudo no lugar. O processo é assim, queridos, depois melhora. Mas nós temos que resgatar essa visão da verticalidade na vida e perguntar o que é que Deus quer ensinar-me com isso. Jacó não estava com Deus por dinheiro, como muita gente fala, por vantagens pessoais. Mas sabe por que Jacó, nesse momento, tem uma virada radical na vida? Lá em Gênesis 33, ele já está idoso, já se encontrou com o irmão, fez as pazes com o irmão Esaú, disse para Esaú: olha, pode pegar tudo que é meu, que é seu, se quiser pode levar embora. Eu vou ler para você, versos 10 e 11. Verso 9: disse porém Esaú: eu já tenho muita coisa, meu irmão, guarde para você o que é seu. Jacó insistiu: não, se te agradasse de mim, aceite esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como ver a face de Deus. Além disso, você me recebeu tão bem. Aceita esse presente que foi trazido, porque Deus tem sido favorável comigo. Já tenho tudo que eu preciso. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Ele disse para Esaú: Esaú, depois que eu descobri que Deus está nesse lugar e eu não sabia, todas essas coisas que eu roubei, todas essas coisas que eu amava apaixonadamente, o que importa é que eu estou vendo você de novo. O que importa é que você é meu irmão. E ver a tua face é como ver o próprio Deus. É isso que importa. Quando ele envelhece, mais tarde, ele passa pelo mesmo lugar, Betel. Não vou ler o texto. Está em Gênesis 35. Ele volta lá para Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Mas quando ele passa de novo por aquele lugar, ele muda de novo o nome do lugar. De Betel, o nome do lugar, o lugar passa a se chamar El Betel. Já velhinho, ele de novo volta para aquele lugar e rebatiza o lugar com o nome de El Betel. El é a palavra Deus. El Betel significa o Deus da casa. Não é mais a casa de Deus, agora é o Deus da casa. A compreensão de Jacó é: Deus me satisfez, nem a casa dele eu preciso mais, porque Deus me satisfez. Não na casa, não nos bens, nas conquistas, mas Ele satisfez. Minha alma está feliz, repousa tranquila, porque achou em Deus a sua satisfação. Deus é a única satisfação. Nós temos que aprender isso. Aprenda. Ninguém, homem, mulher, pessoas, bens, dinheiro, nada vai satisfazer você. Nada. Vai te deixar feliz e alegrinho por um tempo. Satisfação, só Deus. Tinha um cântico que eu aprendi quando eu era criança, que dizia: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Depois, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim.